nós temos falado sobre a vivência do reino de Deus. Que nós precisamos viver o reino de Deus, porque o reino de Deus já veio. Jesus Cristo, Ele já trouxe o reino até nós. Por várias vezes nas Escrituras nós vemos Jesus Cristo falando sobre o reino. Que o reino de Deus já veio. E nós precisamos tomar posse do reino. E nós vamos continuar a falar nesta noite sobre o reino de Deus. Porque talvez nós estejamos vivendo no reino, mas não entendemos muito bem, nós não fomos aculturados por essa cultura, a cultura do reino, de viver isso, sabe? Nós vivemos, mas não vivenciamos essa cultura na nossa vida diária. Então, eu gostaria que você lembrasse daquele versículo que já se tornou totalmente conhecido e batido por todos nós. Romanos 14, versículo 17, que fala para todos nós que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós falamos muito sobre paz. Nós falamos, Rafael falou, Mauro falou, nós falamos sobre sermos justiça de Deus. E nós começamos a falar a respeito da alegria no Espírito Santo. E nessa noite eu quero continuar a falar sobre o Espírito Santo. Porque nós precisamos viver debaixo desse mover do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos. É necessário, a igreja do Senhor Jesus precisa do mover do Espírito Santo na sua vida. E a igreja é você. A igreja somos todos nós. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei se você conhece o Espírito Santo, mas eu quero te apresentar nessa noite. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma luz, ele não é um vento, ele não é uma bomba, ele é uma pessoa. Por mais que nós conheçamos essas representações que as pessoas fazem da pessoa do Espírito Santo, ele é uma pessoa real. Nós sabemos que Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Não é porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que ele é menos que Deus. O Espírito Santo é Deus. Porque Jesus, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro semelhante a mim. O Espírito Santo Paráclito. O significado de Paráclito, queridos, é posto ao lado de. O Espírito Santo, ele veio para ficar ao nosso lado. E não é para andar, você andando na frente, o Espírito Santo atrás, ou você andando atrás, o Espírito Santo na frente. É do seu lado. É colado com você. É lado a lado, do tempo inteiro. Glória a Deus. E é maravilhoso, querido, saber disso. Saber que na nossa caminhada cristã nós não estamos só. O Espírito Santo está conosco. E melhor ainda, o Espírito Santo está em nós. Ele está conosco ao nosso lado e ele está em nós. Eu creio, Senhor. Louvado seja o teu nome. A ação do Espírito Santo, queridos, na nossa vida é constante. Só que muitas das vezes eu e você não estamos tão sensíveis a essa ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo, ele nos alegra, porque o versículo que nós lemos é a alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chora com você no seu momento de aflição, no seu momento de dor.
de luta, de dificuldade, de adversidade, o Espírito Santo está ali. Fazendo sabe o que, queridos? Intercedendo por todos nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Gemidos que não tem entendimento, queridos. Gemidos, é algo que sai do Espírito. O Espírito Santo, ele está conosco. Obrigada. E nós precisamos, queridos, querer mais do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ele almeja, ele deseja que a igreja tenha desejo por ele. Que a igreja queira mais ele, que eu, que você tenhamos a necessidade da presença dele, do mover dele em nós. E também através das nossas vidas. Porque nós sabemos que quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, ele fez uma promessa para os seus discípulos. Ele falou: vocês fiquem aí em Jerusalém, porque vocês vão receber, o Espírito Santo vai descer. Eu vou enviar o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus sabia que aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres que estavam com ele todo o tempo precisavam do Espírito Santo. Eles não iam conseguir andar sozinhos. Eles precisavam de uma capacitação maior, que era a presença do Espírito Santo do lado deles e dentro deles, fortalecendo eles, mantendo eles de pé, porque é o Espírito Santo que nos mantém de pé, queridos. Na nossa caminhada cristã, é o Espírito Santo que nos mantém de pé. Porque quantas vezes eu e você já falamos: não dá mais para mim, está difícil pra caramba, Senhor. Mas o Espírito Santo, ele fala: eu estou contigo nisso. Aleluia. Por mais que você não sinta, por mais que você não veja, se você consegue se levantar e permanece, é porque o Espírito Santo está com você. Glória a Deus. E quando Jesus falou para aquelas pessoas, eles fizeram exatamente o que Jesus havia falado. Eles ficaram todos unidos e reunidos no mesmo lugar. E eles se reuniam, queridos, e estavam sempre adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, esperando o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo desceria. E eles viveriam esse cumprimento. Depois de 10 dias que Jesus Cristo foi assunto aos céus, queridos, aquelas pessoas estavam reunidas. A Bíblia fala unidas e reunidas, todos numa só ligação, todos num só pensamento, todos numa só convicção: o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai descer. Todo mundo crendo, todo mundo querendo receber, todo mundo querendo viver essa promessa. Glória a Deus. E essa é a motivação que nós precisamos ter. É nessa motivação que nós precisamos viver. Oh, Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu vim aqui, Espírito Santo, receber o que vem de ti, Espírito Santo. É assim que nós precisamos vir para a casa do Senhor, queridos, com fome, com sede do Espírito Santo, da presença dele, de receber ele, de ser renovado, de ser transformado por ele. Louvado seja Deus. E todas aquelas pessoas, queridos, todos aqueles que estavam ali, que creram na palavra de Jesus, naquilo que Jesus havia falado, receberam. Muitos não receberam, mas aquelas pessoas receberam. Os discípulos, aquelas mulheres que estavam orando, eles viram língua de fogo repartida sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Aqueles que não receberam não estavam entendendo o que aconteceu, por que eles estão falando na nossa própria língua. Está todo mundo bêbado? Não, queridos. Aí se levantou um tal de Pedro no meio da multidão e falou: nós não estamos bêbados. Nós recebemos a promessa, aleluia, que Jesus Cristo falou que nós receberíamos, que está lá escrito, lá em Joel. Aí Pedro começou a falar, que ele foi tão cheio, ele começou a falar das Escrituras. Graças a Deus.
pastor. Esse aí não é maluco iletrado, que não sabia nada, grosso. Era ele mesmo, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele começou a falar. Glória a Deus. O que ele não fazia antes. O Espírito Santo, querido, ele nos enche de uma capacitação que nós não entendemos. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. E nós falamos a pessoas grandes, não tem tempo quente pra gente. Se dá uma oportunidade, a gente entra e fala. Muito obrigada, Espírito Nós acessamos. É porque o Espírito Santo fala através de nós, Santo. queridos. Glória. Tudo é Ele. Nada